No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em nome do Senhor Jesus. E por falar em crer, eu quero falar para vocês o grande segredo da crença. Você sabe que a fé tem seus segredos e mistérios. Então, quando você não usa inteligência aliada, conjugada com a sua fé, então você não descobre os segredos e mistérios da fé. E, consequentemente, você se torna um fanático. Fanático é a pessoa que usa a fé sem usar o raciocínio, sem usar a razão, sem usar a inteligência. E nós vamos mostrar aqui um exemplo claro de fé inteligente. E que você tem a opção para escolher se você segue a fé inteligente ou segue essa fé emotiva. Porque quantas pessoas nos assistem nesse momento e dizem, poxa, eu creio em Deus, como é que me aconteceu esse desastre? Eu creio em Deus, por que o chão debaixo dos meus pés se abriu? Eu creio em Deus, por que eu estou nessa depressão? Eu creio em Deus, por que a pessoa que eu cria, que eu amava e que cria em Deus junto comigo, ela se matou com depressão. Por que isso? Por que uma pessoa crê num Deus tão grande, tão poderoso, infinito, que nada é impossível para ele, e mesmo assim vive uma vida tão mesquinha, tão para baixo? Por quê? Porque justamente as pessoas creem em Deus à maneira delas. Elas creem em Deus segundo os princípios religiosos que elas abraçam. Então, o católico abraça a religião católica, então segue os princípios da Igreja Católica. O evangélico diz que crê em Jesus, diz que crê na Bíblia, mas segue a palavra do coração, o sentimento do coração, então não dá certo também. O Seixonoe, o hinduísmo, o muçulmano, o judeu, todos têm crença em Deus, todos creem em Deus. Agora, a diferença é que não há um retorno da parte de Deus para com as pessoas religiosas. E é por isso que nascem os ateus. Os ateus dizem assim, poxa, eu criei em Deus toda a minha vida, não aconteceu nada, só vi miséria, desgraça nessa vida, eu não vou mais crer nesse Deus. E ele tem razão, porque ele admite que cria e que não havia resultado. Porque essa crença, essa fé, não está acompanhada de uma inteligência, de uma razão, não está acompanhada de um raciocínio. Ora, Deus não nos deu imagens para a gente ver e crer. Não. Deus nos deu a palavra dele para que a gente creia sem ver. Você sabe que quem quer ver para crer, jamais vai ver. Mas quem crê sem ver, vai ver. Então, quando a pessoa crê na palavra de Deus, então ela crê naquilo que está escrito e ela demanda com Deus, ela cobra de Deus aquilo que está escrito. Isso se chama fé inteligente, fé racional, porque a pessoa pesa, raciocina, coloca na balança e então decide a sua vida. Ora, minha amiga, veja só se não é isso que eu estou falando. Veja só,
Presta atenção, olha o que Jesus falou com respeito à construção de uma torre. Diz lá o texto, Jesus dizendo: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, por falta de dinheiro, naturalmente, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, é isso que acontece. Muitas pessoas abraçam a fé em Jesus, se lançam na base do oba-oba, na base da carne, na base do samba. Está aqui minha vida, está aqui. Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar e tal. Mas é tudo da boca para fora. Quando sai da igreja, elas vão cair na gandária, elas vão cair no samba, elas vão cair na avenida, elas vão dançar, vão vestir as suas fantasias. Elas pegam de volta as fantasias e vão viver o mundo de acordo com as fantasias do seu coração, dos seus sentimentos. E aí a vida se torna um inferno. Por quê? Porque ela não pensou, ela não avaliou, ela não pesou aquela entrega dela no altar para Deus. Ela simplesmente se lançou. Eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, batizou nas águas. Há pessoas que batizam até 3, 4, 5 vezes, 10 vezes. Por quê? Porque elas aceitam Jesus no oba-oba, na base da fé emotiva, da sensação, da música. Toca uma música bonita, ela chora copiosamente e pensa que esse chorar é a presença de Deus, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como a fé não tem nada a ver com a religião, o choro de uma música, de ouvir uma música bonita, sentimental, tampouco tem a ver com a fé. Então, minha amiga, Jesus ensina como construir a torre, quer dizer, como construir a sua casa celestial, como salvar a sua alma por toda a eternidade. Ele diz: qual de vós, querendo edificar uma torre, ou a casa, a própria casa, a sua própria vida, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Quer dizer, vai avaliar, será que eu estou mesmo disposto a pagar o preço, a pagar para ver? Será que eu estou disposto mesmo a começar a andar com Jesus e terminar? Porque é fácil começar, difícil é terminar. É como o casamento. É fácil casar, difícil é manter o casamento. Então Jesus fala da inteligência da fé. Fala da inteligência da fé, que a pessoa, para abraçá-la de acordo com a palavra dele, de Jesus, a pessoa tem que sacrificar. Ela tem que sacrificar. Se não houver sacrifício, nada feito. Então não adianta você dizer: eu creio em Deus. Isso não vai resolver. Tanto não vai resolver que não está acontecendo nada na sua vida, não está resolvendo nada. É ou não é? Eu creio em Deus, mas está com depressão. Por quê? Porque crê num Deus tão grande e está com depressão. Olha só o que Jesus fala na crença. Antes dele falar isso aí, que nós estamos lendo, antes dele falar essa aí de como construir uma torre, ele fala do que significa construir a torre. Ele ensina como a pessoa pode se qualificar, pode ser qualificada para segui-lo e ser discípulo dele. Olha só o que ele fala.
Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, para você ser discípulo de Jesus, você tem que aborrecer todo mundo, inclusive a si próprio. É pai, é mãe, é mulher, filhos, irmãos, irmãs, e além disso, a própria vida. Então, a gente tem que se negar, a gente tem que sacrificar o nosso eu. E essa é a razão do sacrifício no altar. Quando a pessoa sobe no altar, é para colocar todas as suas paixões, toda a sua família, toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo que ela é, tudo que ela pretende ser, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ter, ela coloca tudo no altar, inclusive a vida desgraçada que ela tem vivido. Porque normalmente quando a pessoa sobe no altar, ela não tem nada para dar. Normalmente, nada para apresentar. Só tem depressão, dor de cabeça constante, insônia, medo, nervosismo, casamento falido, já casou 3, 4, 5 vezes, uma vida completamente arredia, completamente destruída, uma vida de vícios, uma vida de blá, 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 uma vida de oba-oba, uma vida que é extravasada nesses dias de carnaval e depois volta novamente gemendo, chorando, urrando de dor, porque toda a fantasia, todo o brilho do carnaval, todo o glamour do carnaval não ajudou ela a dormir à noite, não ajudou livrá-la da depressão, da dor de cabeça, da insônia, de um casamento falido, fracassado. Então Jesus quer mostrar para você, se você quer a vida que Ele tem para você, Ele disse: venham todos a mim e eu vos aliviarei. Mas para que isso aconteça, você tem que abrir mão de toda a sua vida, de todo o amor que você tem para com seus familiares, seus entes queridos, sua própria vida. Você tem que colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Se não for assim, não tem negócio, não tem resposta. Você vai continuar crendo e vai continuar vendo bolufas, não vai ver nada. Por quê? Porque para que você possa usufruir os direitos de uma fé inteligente, você tem que sacrificar, você tem que obedecer. Melhor dizendo, você tem que obedecer. Para que você obedeça, você tem que sacrificar. A família tem que ficar em segundo plano. A vida, a própria vida, tem que ficar em segundo plano. Tudo tem que ficar em segundo plano. Dinheiro, sucesso, tudo tem que ficar em segundo plano. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. É o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Essa é a lei, essa é a palavra. Então, se a pessoa não usar a sua fé com racionalidade, com inteligência, não pesar se realmente está disposta a abrir mão de tudo, ela não vai ter Deus. Porque Deus ele não nos dá, por exemplo, o Espírito Santo por medida. Se ele não nos dá o Espírito Santo por medida, ele vai aceitar a gente por medida? Não tem condição, minha amiga, meu amigo. Use a cabeça, use a inteligência. Ele diz, vou repetir, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E essa cruz aí não é cruz de madeira não, minha amiga. Ah, se fosse a cruz de madeira, seria fácil. Difícil é a cruz da moral, a cruz da verdade,
Difícil é carregar a cruz da sinceridade, da honestidade, a cruz que não tem máscara, que não tem fantasia, que é a cruz da sinceridade. Então, quando a pessoa abre mão de tudo isso, então ela coloca a vida no altar e ali naquele momento, é uma coisa assim, toma lá da cá, rápido, é imediato. Naquele momento, vem o Espírito Santo sobre aquela pessoa. Aí a pessoa diz assim, alega, dizendo assim, poxa, mas eu estou na igreja há tantos anos, você pode morar na igreja, você pode morar no altar físico da igreja, mas se você não entregar a sua vida, minha amiga, meu amigo, você vai sofrer igual os outros incrédulos que não entregam. A mesma coisa. Então, põe a sua cabeça para pensar, use o seu raciocínio. Por que há diferença entre alguns que creem e a maioria que diz que crê e vive uma vida mesquinha e miserável? Por que há diferença? Por quê? Simplesmente porque nem todos estão dispostos a aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, filhas, enfim, e a sua própria vida. E não está disposta ou disposto a abrir mão de suas mentiras, dos seus negócios corruptos, de suas corrupções, seus roubos. Não está disposto a isso. As pessoas nem sempre estão dispostas a abrir mão das vantagens, as vantagens corruptas que elas têm tomado posse. Por isso, vive uma vida desgraçada. Pode ter dinheiro, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas vive aí cheio de depressão, insônia, medo, nervosismo, dor no peito, vazio dentro do coração. Tudo isso. Pode ter dinheiro, o dinheiro não compra, dinheiro não cura depressão, dinheiro não traz paz, dinheiro não traz a felicidade, dinheiro não traz família, não faz você ter uma família unida, harmoniosa, abençoada. Dinheiro dá conforto, dá o conforto material, mas quando a pessoa morre, não tem mais conforto, não tem mais conforto. Agora, quando a pessoa abre mão da sua vida e coloca no altar de Deus e diz, ó, meu Deus, com toda sinceridade, eu já cansei de ser eu não quero mais ser eu quero entregar a minha vida para Ti, estou disposto a abrir mão de tudo por tudo, quer dizer, de tudo que eu tenho por tudo que o Senhor tem. Ela coloca tudo no altar e então do altar vem o tudo de Deus, que é o Espírito Santo. Aí quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é só alegria, é só folia da alma. Você vê, as pessoas estão dançando, pulando, se entregando à farra do carnaval. Mas o corpo, a alma, o corpo cansa e a alma não se satisfaz. Não é verdade? Mas isso aconteceu e tem acontecido com muitas pessoas que têm juízo, que colocam ou têm colocado a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Elas têm priorizado o Senhor Jesus na sua vida. E ainda que sejam expulsas de casa, ainda que não sejam compreendidas pelo pai, pela mulher, pelo marido, pelos filhos, pelos irmãos, ou pelos amigos, ou por quem quer que seja, pela sociedade, ela se mantém ali firme e forte. E eu sou prova disso. Eu tenho sido prova disso. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos aí um exemplo bacana, maravilhoso, de uma pessoa que usou a inteligência, porque somente recebe o Espírito de Deus as pessoas que são inteligentes e têm fé para sacrificar suas vidas. E é o caso dessa senhora. Vamos assistir o testemunho dela. Meu nome é Geni, eu sou de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Aos 3 anos, meu pai me ofereceu as entidades.
Eu trabalhei 12 anos na magia negra. Eu fazia muitos trabalhos pesados nas matas, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, aonde as entidades pediam para aquele trabalho ser arriado, ali eu estava. Eu não media esforços de maneira nenhuma, eu me entreguei totalmente ali às entidades. Período do carnaval, assim, em fevereiro, os terreiros eles são fechados. Então, o povo de rua, que são as entidades, então eles são soltos. Para quê? Trabalhar na vida de um casal. Porque tem mulher que tem marido até sexta-feira. Depois já não tem mais porque ele vira a cabeça. Para ele se relacionar com outra mulher, se relacionar com outro homem também. É devido a esses rituais do carnaval. Porque o portal das trevas estão aberto, então muitas mortes acontecem sim, e mortes trágicas e muito violentas também. Vida sentimental também, casamentos se acabam, é para detonar mesmo, para acabar mesmo com a vida da pessoa. Porém, com o decorrer do tempo, numa gestação minha, que eu me relacionei com uma pessoa, essa criança, ela nasceu, e as entidades mirins pediram para que eu desse ela. E assim eu fiz. Porém, essa criança ela viveu só 1 mês e 20 dias. E a minha mãe de santo chegou e falou: Geni, o corpo da Aline vai ter que descer sepultura às 3 horas da tarde. Por quê? Todas as entidades mirins já vão estar ali para receber ela. Só que tem um porém. À meia-noite, todos nós vamos ter que entrar no cemitério, fazer uma obrigação que é amputar a perna direita dela, como uma obrigação total às entidades mirins. E assim eu fiz. Eu fui no cemitério, eu não medi esforços, nada, porque ali eu me entregava mesmo às entidades. Então nada me impedia, nada. E assim foi feito esse ritual à meia-noite dentro do cemitério. A minha vida sentimental, a minha vida financeira era totalmente destruída. Eu vivia de altos e baixos ali, nada dava certo. Dentro de casa eram brigas constantes. A minha mãe tomava 7 litros de vinho seco por dia. Era brigas com faca, brigas verbais também, muitas brigas violentas. Até que uma pessoa me convidou, fez um convite. Ela falou: olha, Geni, eu servi as entidades e eu estou indo na igreja, a minha vida mudou. A sua também pode mudar. Eu falei assim: minha vida mudar, eu indo na igreja? Ela falou sim. Ela me fez o convite e assim eu fui. Só que eu fui numa sexta-feira que ela me levou. Quando eu cheguei na igreja, eu vi aquelas entidades de joelho. Eu falei: não, aquele pastor não pode fazer aquilo com eles, porque eu sirvo a eles, como eles de joelho. Aí que foi cair a real. Eu vi, nossa, como eles são fracos mesmo. Olha eles ali de joelho, obedecendo o que o pastor está falando. Cheguei até a minha mãe de encosto e falei: a partir de hoje, eu não sirvo mais as entidades. Ela falou: como você não vai servir? Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eles me ameaçaram ainda. Então teve essa decisão, peguei todas as minhas coisas, as roupas, as imagens. Essa decisão foi minha, ninguém me forçou a nada. Fui eu mesmo. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu fui vendo a minha vida mudar aos poucos. A transformação na minha vida. Eu me batizei nas águas porque eu queria ter uma nova vida com Deus. E a partir desse momento que eu me batizei, que houve essa minha entrega, essa minha decisão, com o passar do tempo, o maior bem na minha vida foi o batismo com o Espírito Santo. A partir do momento que eu tive o batismo com o Espírito Santo, a minha vida ela mudou. Eu me lembro. Foi transformado, foi numa quarta-feira ainda, na reunião, quando era 7h30 à noite. Eu me lembro, eu ali buscando de todo o meu coração. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo.
É o maior bem maior da minha vida, porque hoje o Espírito Santo, ele me dá a direção. Eu não sou mais aquela pessoa nervosa. Tudo que eu faço, eu peço, o Espírito Santo já me dá a direção de como eu até conversar com os meus filhos também, até com uma pessoa que vem me procurar na igreja também. Então, hoje, o meu bem maior, a minha maior alegria é o Espírito Santo, é ter Ele em mim. Foi uma paz, porque quando a pessoa, ela toma uma decisão na vida dela largar tudo, tudo mesmo, mas de coração, ela quer se entregar, ela quer Deus na vida dela, ela quer a mudança na vida dela, então o Espírito Santo, ele vem sobre a pessoa. Hoje eu tenho desejo de ganhar almas, de ajudar essas pessoas que estão do outro lado negro, como o dia eu servi, elas chegarem também até a mim e eu ajudar essas pessoas. Hoje a minha vida ela está totalmente transformada, mudada. A pessoa hoje pode fazer o trabalho que for, pode ser carnaval, pode ser final de ano, nada disso. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo, a blindagem dele dentro de mim. Nossa, a importância do Espírito Santo na minha vida é tudo, é o meu bem maior. Pois é, você vê, a dona Geni era mãe de santo, era mãe de santo, trabalhava, servia aos santos. Quando ela caiu na real, viu que aqueles santos que ela servia andavam de joelhos na Igreja Universal do Reino de Deus, ela falou, ih, caiu a ficha. O que eu fiz esses anos? Quantos anos ela perdeu servindo as entidades que na Igreja Universal ficam de joelhos? Ora, ela imediatamente abandonou a bruxaria e se agarrou ao Senhor Jesus e se entregou de corpo, alma e espírito. Foi o que Jesus falou. Se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, quer dizer, aborrecer a família inteira, além da sua própria vida. Se não aborrecer, não pode ser meu discípulo. É claro que a gente, para seguir a luz, a gente tem que abandonar as trevas. Para a gente seguir o bem, a gente tem que abandonar o mal. Não tenho dúvida disso. Você tem dúvida disso? Claro, é 100%. Se você quer ser cheia de luz, você tem que abandonar as trevas. Você tem que sair das trevas. E aí sim, quando você sai das trevas e se entrega para o Senhor Jesus, aí o Espírito dele vem fazer morada dentro de você e aí é só alegria. É só alegria. Essa é a palavra para você, minha amiga, meu amigo, que crê num Deus grande, crê num Deus da Bíblia, crê no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, mas não entregou sua vida, ela vai continuar sendo mesquinha e miserável. Você diz que crê, você está na igreja, diz que crê, mas lá fora você é outra pessoa? Deus conhece quando a gente se entrega de fato e de verdade. Quando há entrega total, a vida, a casamento, a lua de mel. E a lua de mel é receber o Espírito Santo dentro de nós. E é isso que ele quer fazer na sua vida.
diálogo entre vocês. Qualquer coisa que ele ou ela fala ou faz irrita. E o divórcio, que antes não era uma opção, agora é uma possibilidade na vida do casal. Seu casamento está à beira da falência e você não sabe mais o que fazer para resolver essa situação? Receba a orientação que virá através do Espírito Santo, pois se o amor não está sendo suficiente para mantê-los unidos, a palavra de Deus vai mostrar o que verdadeiramente torna um relacionamento feliz. Antes de amor, é necessário paz. Porque, pense, se a guerra entra dentro da sua casa, onde é que você vai encontrar paz? Se você também quer conhecer esse poder transformador, participe da Bênção dos Casais. Domingo, especialmente às 9h30 da manhã. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Então, agora você entende a guerra que nós travamos contra os poderes da mídia. A mídia que leva mentira, a mídia que faz levar o engano para as pessoas. Eu recebi um WhatsApp de uma pessoa dizendo que o UOL está anunciando, dizendo que eu estou comprando a Fox Sports. Eu nem sei, eu nem estou focado em esporte, muito mais em televisão. Isso é mentira, é um factoide. Eles inventam notícias para justamente levantar, suscitar o ódio contra a nossa pessoa. Mas não faz mal. Pode inventar o que quiser, nós vamos continuar semeando a palavra de Deus e a palavra de Deus vai continuando suscitando aqueles que são da fé. É o que nós vamos ver no testemunho dessa médica. Essa senhora, ela tinha preconceito contra a Igreja Universal, contra mim, mas quando o cinto apertou, ela veio na igreja e foi na Igreja Universal que ela resolveu os seus problemas. Vamos assisti-la. Meu nome é Tânia Faria Vilela Reis, eu sou médica. Eu sempre tive muito preconceito contra a Igreja Universal, porque eu ouvi muitas notícias na mídia, em jornais, TV, às vezes as pessoas também comentando, falando mal, falando que a igreja era enganadora, roubava as pessoas, que era uma seita. E isso me fez ter maus olhos para a igreja. O Bispo Macedo, eu imaginava que ele era a pessoa mais terrível do mundo, uma pessoa abominável, porque o que eles falavam do Bispo Macedo eram coisas assim absurdas. E eu acreditava, porque a mídia ela é influenciadora. Infelizmente, eles podem falar coisas, criar coisas. Ele era um homem mau, inescrupuloso, que ele abusava das pessoas, que ele roubava. Só não achava que ele matava, o resto eu achava que ele fazia tudo. E porque era a imagem que passava dele pela mídia. E eu acreditava que isso era uma verdade. Mesmo a gente tendo estudo, a gente tendo uma inteligência, muitas vezes a gente é influenciado pela mídia. A mídia ela tem um poder muito grande de criar imagens de pessoas, de coisas, e isso conseguiu criar isso em mim, né? Em mim e muitas outras pessoas que eu conheço do meu meio. Eu era uma profissional que realmente, assim, os pacientes gostavam de mim, eu tinha uma família, um marido, um casamento estável. Eu não tinha por que estar assim, mas era um vazio que me consumia, era uma coisa muito ruim, muito angustiante. Estava com síndrome do pânico, depressão, insônia, não conseguia dormir à noite. Meu filho tinha terror noturno, acordava muitas vezes, 12, 13 vezes à noite. Eu não tinha mais motivação para viver, eu não queria mais viver. E o mais interessante é porque o lugar que eu critiquei tanto foi a minha última porta. Eu falei para Deus, quando uma paciente me convidou para ir para a igreja, eu falei para Deus que ia ser o último lugar. Mas antes disso, eu já tinha tentado ir na Igreja Universal algumas vezes, saía de lá com ódio.
achando que eles pagavam as pessoas em dia de libertação. Eu achava que era um teatro. Quando eu vi os testemunhos na televisão, eu também achava que eram pessoas pagas. Hoje eu dou testemunho, eu não sou paga para isso, eu não preciso disso. Mas essa última vez que eu fui, a minha paciente falou uma coisa que ficou marcada. Ela falou assim: vai, mas vai fazendo um desafio com Deus, que você vai e que vai ser a última porta que você vai bater e que se você não gostar, você nunca mais volta. Se você não sair de lá diferente, você não volta mais. E eu fui assim, e eu já saí de lá diferente, eu já saí de lá mais leve. A minha vida exterior não tinha mudado, mas por dentro eu já saí um pouco diferente, já saí dormindo à noite, eu já comecei a ter esperança de que as coisas poderiam mudar, ser diferentes. Eu fui vendo que o que a mídia falava não era verdade, era incompatível, e que o que a Igreja Universal falava era muito baseado na palavra de Deus. E quem é cristão busca seguir a palavra de Deus. Então, assim, a gente usa a inteligência, a gente aprende na igreja mesmo a comparar o que está sendo dito com a palavra de Deus. Eu tenho paz, eu tenho o poder de Deus dentro de mim, eu tenho experiência com Deus, eu tenho intimidade com Deus, e isso é maravilhoso. Eu tenho paz na minha família, eu tenho alegria de viver, eu quero viver. Não busco uma religião, eu busco Deus, e a Igreja Universal me ensinou que realmente eu tenho que aprender a ser independente, a buscar Deus, a me fortalecer, aprender a ter uma fé viva, racional. Isso eu não aprendi em nenhum outro lugar. Eu sou muito grata à Igreja Universal por isso. Meu nome é Shirley Souza, eu tenho 55 anos. Eu vim de uma família espírita. Aí, a partir dos 19 anos, eu tive que servir as entidades. Eu comecei a beber, de segunda a segunda eu bebia. Fumava 3 maços de cigarro por dia. E nisso eu fui emagrecendo, ficava a noite toda acordada, escola de samba,
entendeu? Tirava 3 ou 4 dias da semana para estar em escola de samba. E gastava dinheiro com fantasias, porque eu achava que ali eu estava feliz, eu ia ser feliz. Curtindo mesmo a noite, né, achando que aquilo era felicidade, para poder preencher esse vazio. Porque eu tinha um vazio, eu queria ter minhas amizades, eu queria ter um amor na minha vida, entendeu? E isso eu procurava nas épocas de festa, quando estava todo mundo junto, quando estava todo mundo unido. Eu achava que ali eu estava preenchendo a minha vida. Era passista, eu pagava uma fantasia que era desde agosto, a gente já começava em agosto pagando a fantasia. Para quê? Para ter uma fantasia era cara, né? Quanto menos roupa, mais cara a fantasia era. E eu pagava aquilo com maior satisfação, porque eu achava que vai chegar fevereiro, vai chegar o carnaval, e eu vou arrasar na avenida, e vai ser tudo certo, tudo perfeito. E gastava o quanto tinha que gastar para poder ter aquela fantasia, para poder estar num ambiente que eu gostava. Quando chegava esse final, que no caso que se diz quarta-feira de cinza, que chegava eu com eu mesmo, aí me vinha o vazio. Que eu deitava no travesseiro, muitas das vezes alcoolizada, ali é que eu via que era um vazio. Ali é que eu via o que eu queria, o que estava faltando, se eu tinha amizade, se eu tinha aquele samba todo. E por que quando eu cheguei em casa, eu fiquei sozinha, me senti só. Tendo muita gente ao meu redor, mas eu me sentia sozinha, vazia. E nada me completava. Muitas vezes eu ligava a televisão. E ligando a televisão para ver se o sono vinha, que muitas das vezes não vinha, foi aonde que eu vi o programa da Igreja Universal. E ali o pastor parecia que estava falando comigo, porque ele sempre falava, você que está aí, precisando se sentindo só, precisando de uma pessoa, uma palavra, entendeu? E foi aí que tudo que o pastor falava parecia que estava falando para mim, que eu tinha alguém que estava ali querendo me ajudar, alguém que estava ali para mim, que a minha alma não era aquilo que eu pensava, que eu não era aquele lixo que eu pensava que eu era. Eu não era aquilo, eles estavam dispostos a me ajudar. E eu vendo aquilo, eu achei, gente, eu tenho que ir nesse lugar. Eu cheguei vendo que tinha uma luz no fundo do poço, vendo que eu podia ser uma pessoa melhor. Eu podia deixar aquela vida de bebida, de samba, de cigarro, de noitada, de amigos, falsos amigos. E foi aonde que eu vim na sessão de sexta-feira. Sessão de sexta-feira, que era a sessão de descarrego. Comecei a me libertar, porque eu me lembro que esse foi o melhor dia da minha vida, que eu entrei na igreja, vinha em novembro, fiquei dezembro, janeiro, e no fevereiro, que foi o carnaval, vi que o Espírito Santo, ele tinha me libertado justamente numa época que eu achava que aquilo ali para mim era tudo. Justo no carnaval, que eu achava que eu nunca ia me libertar, que era a época numa sexta-feira de carnaval, que era o começo de tudo, né? Então ainda tinha o sábado, domingo, a segunda, a terça, a quarta, e justo na sexta-feira que eu fui liberta. Após isso, eu continuei vindo na igreja. E numa reunião, eu pedi, meu Deus, o Senhor já me deu demonstração que o Senhor está comigo, que o Senhor é comigo. Eu deixei a cerveja, eu deixei o carnaval, eu enojei, mas eu quero sentir a sua presença, Senhor. E foi numa reunião dessas que eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi a paz que me veio dentro, que eu achei que ali eu podia tudo. É a força que Deus me deu para poder estar. Hoje em dia eu não perco por uma garrafa de cerveja, eu não perco por um cigarro, eu me sinto muito mais forte, eu estou forte. E graças ao Espírito Santo na minha vida, porque pelo que eu sinto hoje em dia, eu não trocaria um só minuto por o que Deus fez comigo hoje. Essa alegria
de estar na presença de Deus. Eu jamais, meu Deus, eu jamais ia imaginar que no tempo que eu estava me perdendo na rua, com bebida, entendeu? Eu teria essa paz. E Deus fez ver que eu tinha essa chance. Ele me renovou. Eu estou nova, entendeu? E sinto que todo mundo pode ter esse espírito, gente. É só a gente ter fé, a gente acreditar. Porque Deus, Ele está aqui para nos ajudar. Eu posso estar só em carne, mas eu estou em espírito, eu estou com Jesus, eu estou com o Espírito Santo. Hoje na minha casa, eu me dou bem com as minhas filhas, entendeu? Eu tenho meu trabalho, que graças a Deus, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me deu. Minha vida sentimental, minha vida familiar, a minha casa, e tudo foi preenchido pelo Espírito Santo. E hoje sim, eu sou feliz. Meu nome é Rita de Deus Souza Brito, tenho 39 anos. Perdi minha mãe muito cedo, tinha 3 anos de idade. Tudo que eu via, até filme, às vezes eu via as mães passando com seu filho, aquilo já me deixava triste. Então, nisso, eu fui crescendo com essa dor, com essa ausência dela, por causa disso. Porque eu não tinha atenção, não tinha amor, meu pai nunca dava abraço. Eu não sei o que é abraço de um pai. Foi aí onde que eu comecei a ter pesadelos, muitos pesadelos. Aí eu começava a ter ataques dentro de sala de aula, nem trabalhar, porque eu chegava no trabalho e só ficava chorando o tempo todo. Vontade de jogar, porque eu trabalhava num prédio. Eu não tinha vontade mais de viver, porque é uma dor triste, uma dor assim insuportável. E nisso foi onde que eu vim conhecer um rapaz e onde que eu pensei, carinhosa, prestativa, né? Então eu acreditei, de repente eu que ia atrás dele. Então aquilo, de uma hora para outra, ele pediu um tempo. Era uma dor tão grande que eu sentia dentro de mim que nem a dor da carne, porque a dor da carne você passa, toma um remédio, a dor passa. E a dor da alma não, uma dor muito grande. E na época eu odiava a igreja, qualquer igreja que era evangélica, odiava. E qualquer pessoa que me parava, que se dizia cristão ou crente, eu odiava, nem sequer eu escutava. Porque a pessoa vinha falar de Jesus para mim, eu falei assim, que Jesus? Não existe Jesus. Jesus para mim não existe. Onde que ele existe, só estou sozinha. Se ele não me escuta. Aí essa ex-cunhada minha falou assim, Rita, logo você não vai? Vamos na igreja comigo. Eu falei, você tá doida? Não vou para igreja nenhuma não. Aí pensa, vamos, você vai ver, você vai se sentir melhor. Você vai se sentir bem lá. Eu falei assim, será? E quando eu cheguei lá, o pastor estava pregando e ele pregou tudo para mim. Ele falou coisas, foi bem um dia de Santa Ceia. E aí a minha cunhada perguntou, você vai tomar Santa Ceia? Eu falei assim, eu vou. Ela falou assim, mas você toma Santa Ceia se você for largar a vida que você vive. Eu falei assim, é para já. Já estou me sentindo bem. Aí foi onde que essa noite que eu fui, que eu dormi que eu perdi até a hora de trabalhar. E aí eu comecei, uma semana, eu não estava tendo mais pesadelos. Eu não estava mais, eu já dormia. E aí aquela vontade de ir para a igreja todos os dias, foi onde que a gente começou a buscar a presença de Deus, e foi onde que um obreiro, que ele era do grupo da evangelização, ele colocou a mão na minha cabeça e determinou, né, que o Espírito Santo descesse naquele momento. Parece assim que uma coisa extraordinária, sobrenatural, só para quem já teve nessa experiência sabe como que é. Uma coisa tão sobrenatural, uma alegria, um amor tão grande de falar, dá vontade de gritar, falar para as pessoas o quanto Jesus ele está vivo, o quanto Jesus ele quer mudar. É como se
a gente tivesse uma vontade tão grande de entrar dentro da pessoa. Se pudéssemos, aquela vontade transbordasse ai meu Deus, se eu pudesse dar isso para essa pessoa, se ela soubesse o que é bom. Hoje eu não sei o que é tristeza. Hoje eu sou casada, né? Tenho uma filha maravilhosa que Deus me deu, tenho um marido também que é maravilhoso. Hoje eu posso dizer que eu sou completa. Feliz, graças ao Espírito Santo, graças à presença de Deus. O Espírito Santo para mim é o meu tesouro, é a minha joia, é como eu falo, ele é o meu jardim, é a coisa mais preciosa que até hoje eu adquiri. O Espírito Santo, eu não troco ele por nada deste mundo, por nada, bem nenhum é comparável a ele, nada é comparável ao Espírito Santo. Não há mais diálogo entre vocês. Qualquer coisa que ele ou ela fala ou faz irrita. E o divórcio, que antes não era uma opção, agora é uma possibilidade na vida do casal. Seu casamento está à beira da falência e você não sabe mais o que fazer para resolver essa situação? Receba a orientação que virá através do Espírito Santo. Pois se o amor não está sendo suficiente para mantê-los unidos, a palavra de Deus vai mostrar o que verdadeiramente torna um relacionamento feliz. Antes de amor, é necessário paz. Porque, pense, se a guerra entra dentro da sua casa, onde é que você vai encontrar paz? Se você também quer conhecer esse poder transformador, participe da Bênção dos Casais, domingo, especialmente às 9h30 da manhã, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dai-lhes o pão, dai-lhes teu perdão. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento. Nós sabemos que o Senhor está aqui e está aí com essa criatura que está chorando. Eu tenho certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Porque o Senhor é onisciente, é onipresente. Onde quer que haja alguém te invocando com sinceridade, lá está o Senhor pronto para ouvir o seu clamor. E eu quero te pedir, meu Senhor, por essas pessoas que me ouvem, por todos os que me ouvem, todos os que estão orando, uns pedindo pelos outros, outros pedindo por si mesmos, outros pedindo, meu Deus, misericórdia, compaixão, perdão. Enfim, há uma série de pedidos, cada pessoa tem um número incrível de pedidos a lhe fazer. Mas eu quero, meu Pai, sobretudo, que o Teu Espírito venha ao encontro de cada uma delas. Venha libertar, venha salvar, venha curar, venha transformar, venha fazer aquilo que o Senhor é especialista. Eu peço, meu Pai, venha ao encontro do Teu povo que quer, que deseja, que apela por Ti, que manifesta uma fé em Ti, ainda que não seja grande, mas o mínimo de fé que elas apresentam já é suficiente. Então eu te peço, meu Pai, eu uno a minha fé com a delas para que aconteça alguma coisa extraordinária na vida delas agora mesmo. Tão pronto termine essa oração, também termine essa dor, essa aflição, essa angústia, esse mal-estar, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado
que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: que Deus abençoe a todos os que nos assistem desde agora e para todos sempre. Até lá. Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto.